Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, salve, salve! Bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso de Informática para Programadores, Informática também para concurso, para os concurseiros. Hoje nós vamos na nossa última aula aí, onde a gente vai dando uma atenção direta ao hardware. A gente está falando agora sobre hardwares e softwares, e nesta aula vai ser o nosso último assunto voltado para hardware, onde vamos estar falando de uns últimos detalhes de coisas básicas, mas que são importantes a gente ter conhecimento, com pequenos detalhezinhos fáceis da gente compreender, e nós vamos finalizar este assunto hoje. Olha, se você não acompanhou o nosso assunto sobre hardware, sobre software, se você não acompanhou nenhum assunto ainda do curso, aqui na descrição do vídeo vão ter links para que você possa assistir o curso do início, para que você possa assistir o curso de onde nós começamos a falar sobre hardware também, e por aí vai. Então, como eu tenho feito nas outras aulas, eu sempre começo mostrando essa tela aí falando do hardware, só para a gente dar aquela revisada, aquela relembrada do que é o hardware. E lembrando que a gente está falando de vários componentes de hardware, e o que interessa para a gente é não apenas saber o nome e a função, mas saber também se ele é considerado um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída. E lembra que ele também pode ser considerado um dispositivo tanto de entrada como também de saída. Então vamos agora entrar no assunto da aula de hoje. Nós vamos falar aí sobre caixinha de som, microfone, pendrive, cartão de memórias, mídias como celular e etc e tal. E logo agora no início eu já quero pedir para você o seu apoio, a sua contribuição. Já deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreva se você não for inscrito ainda no canal. Se você gostar do nosso conteúdo, se você quiser acompanhar mais deste conteúdo, não custa nada, se inscreve, você ajuda muito a gente. Indica este vídeo aí para os seus amigos da escola, da faculdade, para os seus amigos concurseiros. E se quiser nos apoiar mais ainda, se torne membro do nosso canal ou clica aí no botãozinho Valeu para você fazer uma contribuição. Então vamos começar falando sobre a parte do som do computador. Quando a gente fala de placa de som, a placa de som é um hardware e ela vai ali atender duas coisas principais, que é a entrada do som através de um microfone e a saída do som através de uma caixinha de som, tá? Então olha só, acompanha aqui no slide. Quando a gente fala do microfone, ele é um dispositivo de entrada que captura o áudio e converte este áudio em ondas sonoras em um sinal elétrico. Então a gente fala, a gente está emitindo ondas sonoras. Então o microfone vai captar a nossa voz, essa voz aqui, essa bela voz que vocês estão ouvindo. O microfone está aqui, ó. Se você olhar para mim, ó, o microfone está bem aqui na minha roupa. Então esse microfone está captando a minha voz. Se eu falar mais alto, ele sai mais alto. Então ele está captando as ondas sonoras. E ele vai pegar isso e vai converter em sinal elétrico. Então a partir do momento, deixa eu pegar o fio aqui para você, não sei se você vai ver, ó. A partir do momento que eu falo, está saindo as ondas sonoras. O microfone está transformando isso em sinais elétricos. Ó, vai passar nesse fiozinho, não é mais a minha onda sonora, é o sinal elétrico, ok? Então esta é a função do microfone. A gente tem vários tipos de microfones aí no mercado que vão capturar esse áudio, essas ondas sonoras de maneira diferente, porém com a mesma função. Qual é a mesma função? É transformar ele em um sinal elétrico. Então a gente vai ter vários tipos de microfones que vão captar a nossa voz de maneira diferente, por isso que a gente tem microfones melhores do que os outros, usados para certos tipos de ambientes, de situações, porque ele vai captar essa onda sonora de uma forma diferente, ok? Então aqui nessas imagens você vai ver aí vários tipos de microfones, ó. Você vê que eles têm algumas diferenças, e aí eu coloquei alguns microfones mais peculiares, tá? Quem frequenta ainda mais igreja e tudo sabe que geralmente o microfone é aquele da cabecinha redonda, é o mais comum da gente ver, né? Ou então esses agora que ficam pregados nas roupas, tá? Mas só por questão de curiosidade, os microfones mais comuns é o microfone condensador, o dinâmico, o de lapela, que é esse daqui que eu estou usando, e o microfone de fita. São aí os 4 tipos de microfones mais utilizados, ok? Bom, vamos virar a página agora. E vamos falar agora do alto-falante. O microfone vai receber este som e se o computador quiser emitir um sonzinho, se você quiser colocar lá o vídeo lá do cara falando "Vai lá, Bill!", como é que você vai conseguir ouvir o "Vai lá, Bill", que o vídeo do seu computador quer emitir? Através do alto-falante. Então acompanhe aqui no slide, olha só. O alto-falante, ou caixa de som, é um dispositivo de saída que transforma os sinais elétricos em oscilações de pressão no ar, em forma de onda sonora. Então olha só que legal, ele vai fazer o inverso do microfone, né? A caixinha de som, né, o alto-falante, vai receber um som através de um sinal elétrico, vai vir através de um fio, né, ou uma condução elétrica do computador.
Então esse alto-falante vai receber esse sinal elétrico que vai ser o som, e ele, a partir ali do seu alto-falante, ele vai emitir uma onda sonora. Tá? Ele vai transformar aquele sinal elétrico em uma onda sonora para que ele possa se espalhar no ar e a gente ouvir. Então quando a gente grita, vai lá, Bill! A gente está mandando uma onda sonora da nossa boca. Mas eu posso muito bem colocar esse vai lá, Bill aqui pelo computador e sair naquela caixa de som. Não tem aqueles carros que ficam com aquelas muralhas, aqueles paredões de som? Então ali vem o sinal elétrico do som do carro. Na hora que sai naquele paredão, vai sair uma onda sonora que você pode ouvir a quilômetros de distância. Se você estiver em casa à noite querendo dormir, você vai até ficar chateado com aquele som, né? Então, isso daí é o alto-falante, ok? Bom, atualmente os principais tipos de alto-falantes para computador, a gente está aqui no mundo da informática, então os principais tipos de alto-falantes para computador é o alto-falante 2.0, 2.1, 5.1 e 7.1. Tá? O que significa esse 2.0, 2.1, 5.1, 7.1? Olha só, nas imagens que você está vendo aí, ó, as duas imagens da esquerda é um alto-falante do tipo 2.0. Por quê? Porque a gente tem duas caixinhas de som, tá? Duas caixinhas de som. Já os dois alto-falantes da direita, eles já são considerados um alto-falante 2.1. Por que 2.1? Porque eles têm duas caixinhas de som e temos um subwoofer, um grave, tá? Então, o que vem antes desse ponto aí, por exemplo, 2.0, vai estar falando ali das suas caixinhas específicas para médio e agudo, tá? Então, quando você tem só essas caixinhas, elas são específicas para médio e agudo. Elas não vão ter um grave bonito, né? Um grave forte. Agora, o que vem depois do ponto é aquela caixa específica para o grave. A caixa específica para o grave, ela não vai ficar emitindo agudos e nem um médio mais voltado para o agudo. Ela vai emitir só o grave e o médio voltado para o grave, tá? Ela vai ali dar aquela pressão no ambiente, que é o que a gente chama geralmente de subwoofer, ok? Então, são esses tipos de caixinhas aí, tá? 2.0 e a 2.1 são as mais comuns. 5.1 e 7.1 já é para aquela galera que valoriza muito o som, assim como eu, e precisa, por exemplo, você está lá na sala, quer fazer aquela sessão cinema, você coloca lá o subwoofer lá na frente, debaixo da TV, com mais umas 4 caixinhas lá na frente e com mais umas 3 caixinhas aqui atrás de você. Então você vai ter um sistema 7.1. Então vamos lá, vamos continuar aqui, já falamos do microfone e da caixa de som. Só que eu falei que tudo isso fica acoplado em qual pecinha, em qual hardware? Na placa de som. Então o microfone, ele é um hardware? Ele é um hardware. Só que para ele funcionar, para ele conseguir mandar sinal elétrico para dentro do computador e o computador receber isso, vai precisar de um outro hardware, que é a placa de som. É a placa de som que vai entender o microfone. E a mesma coisa com o alto-falante. Eu posso ter uma caixinha de som, é um hardware a caixinha de som? É um hardware. Só que ela lá parada dentro da caixinha ou em cima da sua mesa, ela não é nada. Ela precisa de um outro hardware do computador para que ela funcione. Então, no caso, quando você pluga ela no seu computador, no seu notebook, aonde você está plugando aquele fiozinho é na portinha de entrada ou na portinha de saída da placa de som. Então, olha só aqui no slide uma fotinha dessa placa de som. Existem vários tipos de placa de som, tá? Aqui é uma placa de som para desktop. Desktop lembra aquele computador de mesa, aquele computador mais robusto, que tem um monitor, tem aquele gabinete grande, tá? Ah, notebook tem placa de som? Sim, notebook tem placa de som, é uma plaquinha menor. Celulares tem placa de som? Sim, celulares tem placa de som. Tudo que emite som e recebe som tem uma plaquinha de som para gerenciar isso daí, ok? Então existem vários tamanhos de placa de som. Aqui eu estou mostrando um exemplo de placa de som para desktop. Que até para desktop existem placas de som consideradas grandes ou pequenas, ok? Bom, então vamos lá, continuando aqui no slide, olha só. Placa de som é um hardware do computador responsável pela entrada e saída dos sinais de áudio. Entrada através do microfone, saída através das caixinhas de som, dos alto-falantes. Em geral, a placa de som ela vai vir embutida, olha só que informação importante. Em geral, a placa de som ela vem embutida. Se ela vem embutida, ela é chamada de onboard. Embutida? Como assim? Embutida na placa-mãe dos computadores. Mas, em alguns casos, é usada uma placa de som extensora, ou off-board. Ok? Então, a gente tem 3 tipos principais de placa de som. A gente tem a onboard, que ela vai vir embutida na placa-mãe,
Como assim embutida na placa-mãe? Ela não é uma pecinha solta, ela não é uma pecinha que você pega e pode movimentar. Ela está grudada na placa-mãe, é embutida na placa-mãe. Então ela é considerada uma placa on-board, ok? Isso acontece nos notebooks, porque eu nunca vi um notebook com uma placa de som separada da placa-mãe. Então nos notebooks, as placas de som são embutidas na placa-mãe, ok? E o que é uma placa off-board? É o exemplo da fotinha aí do lado, ó. Nos desktops isso é muito comum. Hoje em dia as placas mães, praticamente todas, elas já vêm com a placa de som embutida. Só que, como o desktop é o computador que você pode reinventar, montar do jeito que você quiser, você pode comprar uma placa de som externa e colocar lá no seu desktop, ok? E quando eu falo placa de som externa, não é nem esse termo, desculpa, é extensora. Tá? Eu posso comprar uma placa de som extensora, ou seja, off-board, e conectar ela na minha placa mãe, ok? E essa placa de som extensora, ela vai ser uma pecinha igual essa daí da foto. E a gente tem um terceiro tipo, que é o que eu acabei de falar aqui de forma errada, que é a externa. Uma placa de som externa. O que vai ser a placa de som externa? Vai ser uma placa de som que não vai ficar dentro do computador. Ela não vai ficar dentro do notebook ou dentro do desktop. Ela vai ser uma placa de som que vai ficar fora. Geralmente, ela é conectada no computador através de entradas USB ou alguma outra entrada específica para esses sistemas digitais. Então, é claro, ela não vai ser uma placa igual essa daí da foto. Ela vai ser já uma plaquinha mais bonitinha, vai ter botõezinhos, você vai poder manusear ela direitinho, mas ela vai ser ali uma placa de som externa. Então vamos lá, rapidinho, os 3 tipos de placa de som que tem. On-board, que é aquela que fica dentro do computador, embutida, colada ali na placa-mãe. Off-board, é dentro do computador, mas é uma peça que você pode tirar, manusear, né? Você compra para colocar lá, chamada também de extensora. E a gente tem a placa externa. A placa externa é a que não fica dentro do computador, vai ficar do lado de fora. Beleza? Então, para a gente fechar esse assunto com chave de ouro relacionado aí às placas de som, vamos ver um último detalhe que é bem legal você saber. É simples, é fácil e que eu já vi isso também em questões de prova, claro, aquelas provas mais básicas, tá? Olha só, lembra que a placa de som ela é responsável pela entrada de sinais de áudio e a saída de sinais de áudio. A entrada vai acontecer pelo microfone e a saída vai acontecer do computador mandando sinal para o alto-falante. Então olha só essa representaçãozinha que apareceu aí na sua tela. O microfone emite uma onda sonora, essa onda sonora vai entrar no computador. E o computador vai emitir um sinal elétrico, esse sinal elétrico vai ser enviado para o alto-falante, para esse alto-falante reproduzir isso, tá? Então lembre-se, quando a gente está no microfone, o microfone vai estar recebendo a nossa onda sonora. Isso a gente chama de sinal analógico. Então, o microfone vai estar recebendo um sinal analógico e vai estar convertendo isso para um sinal digital. Então, na placa de som existe uma pecinha, uma parte dela chamada ADC, que eu não lembro aqui de cabeça o significado certinho dela, é uma sigla em inglês. Mas o A vem de analógico, o D de digital e o C de controle. Ou seja, é uma pecinha, uma parte daquela placa de som, um chipset, né? Que vai fazer esse controle de receber o sinal analógico e converter ele em digital. E se a palavra chipset, que eu falei para você, é algo desconhecido, saiba que o chipset é uma pecinha que faz parte de uma outra, tá? Ou seja, um pequeno chip, olha o nome chipset. Então, o chipset é uma pequena pecinha que está lá embutida na placa de som. Essa pequena pecinha, ela é um software, tá? O chip, ele é um software, é uma pequena pecinha que está colada na minha placa de som e ela tem um objetivo, ela tem uma função. Ela está lá porque ela foi programada para fazer algo. Então, o ADC é um chipset, uma pequena pecinha colada na minha placa de som, onde o objetivo dela é converter o sinal analógico em um sinal digital. Só isso que ela faz. Ok? Então, chipset é uma pequena pecinha que fica acoplada em outra e ela vai ter uma função para fazer alguma coisa. Dentro dessa pecinha, desse chipset, ela tem um pequeno programa que vai fazer alguma coisa específica. Ok? No caso aqui do ADC, vai converter o sinal de analógico para digital. Agora, o computador vai emitir o som. Lembra que o computador não emite o som analógico, ele vai emitir um som digital, um sinal elétrico. Então a gente vai ter um outro chipset na placa-mãe chamado de DAC. Que é ADC, analógico, digital e controle, né? DAC, digital, analógico, controle. Tá? Então ele vai fazer o controle do sinal digital para o sinal analógico. Então quando o computador vai emitir um som,
ele vai passar por esse DAC vai pegar o sinal digital do computador e vai transformar isso em um sinal analógico, ok? E aí vai mandar lá pro alto-falante, mandar brasa lá no grave, para o pessoal poder escutar a música, o som do filme, por aí vai. Tranquilo? Então esse era o último detalhe que eu queria falar da placa de som, desse sistema de som do computador. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mídias. A gente vai passar rápido aqui sobre as mídias, porque não tem muito o que se aprofundar. Quando a gente fala de mídias, as mídias são consideradas hardware também. Aí a gente está falando aí do celular, da câmera digital, da filmadora, da webcam e outras, mas essas aí são as principais. Então vamos falar aqui rapidinho de cada uma delas. Vamos começar pela webcam, que é aí considerada a mais antiga de todas, tá? Então a webcam, acompanhe aqui no slide, a webcam é um dispositivo de entrada que captura a imagem e permite transmitir na web. Ah, mas a webcam só serve para isso, para pegar minha imagem e transmitir na web? Não, a webcam ela pode servir aí simplesmente para tirar uma foto sua, através do seu computador, claro, para você fazer um vídeo com a sua webcam te filmando e você pode não jogar esse vídeo na web, você pode guardar para você. Então ela não é, claro, necessariamente usada para jogar o conteúdo na web. Ah, professor, mas por que você colocou aí transmitir na web? Olha só, presta atenção na palavrinha que eu usei. Eu falei, a webcam é um dispositivo de entrada que captura a imagem e permite transmitir na web. Eu não falei que ela obrigatoriamente transmite ou ela somente transmite. Não, eu falei que ela permite. Então você pode usar ela para pegar a sua imagem, por foto ou vídeo, e transmitir na internet ou não. Mas por que eu coloquei isso? Porque quando a webcam foi criada, olha só o nome dela, Web mais Cam. Web mais Cam. Quando a webcam foi criada, o intuito dela ter sido criada foi para que pessoas se vissem em várias partes do mundo. Ela não foi criada para tirar sua foto e você ficar para você. Ela não foi criada para você fazer um vídeo seu e guardar para você. Ela pode fazer isso? Pode. Mas a webcam foi criada para que as pessoas ao redor do mundo pudessem ver umas às outras. Por isso o nome de webcam. Câmera web. Tá? Então o intuito dela ter sido criada foi para transmitir imagens na web. E aqui eu não lembro de cabeça o ano que a webcam foi inventada, mas eu lembro que eu era criança, eu lembro que quando eu era criança a webcam estava sendo inventada, eu lembro que com muita luta a gente conseguiu comprar uma, depois eu evoluí, comprei uma que tinha uns LEDzinhos do lado ali para iluminar, servia de nada, só que não estava tudo escuro, mas mesmo assim não adiantava muita coisa. Claro que as webcams não tinham muita qualidade, mas eu tinha lá a minha webcam para poder conversar ali com vídeo, através da internet de escada, tudo travando, com uma pessoa do outro lado do mundo. Aquilo ali era fantástico, né? Eu não sei vocês, mas eu quando eu era criança, eu achava que os meus parentes que moravam em outros estados, eles estavam todos congelados. E eu estava vivendo. E quando eu fosse ver eles, eles começavam a se mexer de novo. Olha só a imaginação de uma criança, né? Mas vamos lá, vamos deixar isso de lado, essa minha imaginação doida, e vamos lá. Quais são as coisas mais importantes que você tem que prestar atenção em uma webcam? A webcam tem várias características, mas o que você precisa levar em consideração são 3, que é a resolução, o foco e a luminosidade. Então as webcams evoluíram muito no passar dos anos e esses são os 3 atributos mais importantes. Resolução é o máximo de quadros que ela vai conseguir ali capturar. Ou seja, para você poder transmitir em telas maiores ou em telas menores você tem uma melhor qualidade. Foco vai ser o foco dela, tem webcam que consegue pegar foco no fundo, o foco central, o foco no primeiro plano, enfim, existem vários tipos de focos. E a luminosidade, o interessante é que não tem nada a ver com a quantidade de luz, mas tem a ver com a falta da luz. A luminosidade tem a ver com a falta da luz. O quanto que essa lente consegue capturar ali com a falta de luz, tá? Provavelmente você já deve ter visto diferenças em celulares. Às vezes você vai tirar foto em um evento e você tem lá várias pessoas tirando foto no celular e você vai ver que a qualidade ali daqueles celulares muda, do Samsung, do LG, do iPhone. Todo mundo está tirando a foto da mesma cena, tá todo mundo no mesmo lugar tirando a foto, mas você vai ver que muda ali na tela. Então essas são as 3 características que influenciam isso daí, beleza? Bom, vamos falar agora da filmadora e da câmera digital, que depois da webcam, a febre dos computadores foram as filmadoras e as câmeras digitais. As câmeras, claro, já existiam, as filmadoras também já existiam há muito tempo, só que elas não eram digitais, tá? Eu fiquei sabendo até que existia uma filmadora
a vapor. Eu nunca vi essa filmadora, mas eu fiquei sabendo até que existia uma filmadora a vapor. Mas enfim, elas não eram digitais. Quando surgiram as primeiras câmeras e filmadoras digitais, elas não conseguiam ainda se comunicar com o computador. Elas eram digitais porque elas não precisavam guardar aquelas informações em um filme, né, ou em um outro recipiente. Elas já conseguiam guardar diretamente na memória interna ou no cartão de memória. E aí esse cartãozinho, né, essa memória interna, conseguia passar para o computador. Mas isso foi rápido, durou rápido. Logo depois do lançamento das primeiras câmeras digitais, as próximas câmeras já vieram podendo se comunicar ali com o computador, com o sistema Windows, que foi a grande maioria, e outros sistemas, tá? Então você podia lá tirar várias e várias fotos. Antes não, antes no filme você escolhia o filme de 10 fotos, o filme de 16 fotos, o filme de 20 e poucas fotos. Então, meu amigo, você tinha que tirar a foto certa. Hoje não, hoje a gente tira 24 fotos só da mesma cena, só para ver qual foi a melhor, né? Então, essa possibilidade de tirar muita foto, você ia lá, conectava o cabinho na câmera ou na filmadora digital, colocava no computador e ali você conseguia descarregar as fotos. Então, virou uma febre muito grande, tá? Então, filmador e câmera digital, olha aqui no slide, são dispositivos de mídia independentes de um computador e são considerados um dispositivo de entrada e de saída, tá? Ah, professor, mas por que um dispositivo de saída? A gente tira a foto na câmera e a gente pega as fotos da câmera e coloca no computador. Então a gente está fazendo uma entrada de dados. Sim, beleza. Mas você também pode pegar algo do computador, uma foto do computador e colocar na câmera. Então você também pode fazer o caminho de volta, né? Você também pode tirar algo do computador e enviar para a câmera. Beleza? E aí vamos falar agora dessa parte de mídia, dos últimos dispositivos aí que são a febre, até hoje são a febre, que são os celulares e os smartphones. Então, sem nenhum segredo, né, os celulares e os smartphones são dispositivos de entrada e saída que são pertencentes aí no nosso dia a dia. Então, assim como numa câmera, o celular é a mesma coisa, só que uma câmera a gente só consegue fazer um envio ou receber fotos, né? Já no celular não, a gente pode enviar fotos, pode enviar vídeos, a gente pode enviar arquivos do celular para o computador, do computador para o celular. A gente já consegue ali fazer uma troca aí de vários tipos de arquivos. E aí, já para a gente encaminhar o encerramento da nossa aula, vamos falar agora sobre o pendrive e o cartão de memória. E lembrando, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aí se você não tiver deixado ainda no vídeo, tá bom? Então olha só, acompanha aqui no slide, olha. O pendrive e o cartão de memória são pequenos dispositivos de armazenamento de informações considerados tanto de entrada como de saída. Então, em um pendrive, eu vou poder armazenar algo. Então, se eu posso armazenar, eu posso colocar algo lá, ou seja, eu posso tirar, né, enviar algo do computador, fazer uma saída do computador para esse pendrive ou esse cartão de memória, como eu posso pegar o que tem nesse cartão de memória, nesse pendrive, e inserir no computador, fazer uma entrada. Então, eles são considerados dispositivos de entrada e de saída. Então, aí a gente tem uma fotinha aí do pendrive, em várias cores diferentes, tá? E não importa, tá? Não importa se você escreve pendrive separado, se você escreve pendrive junto ou se você escreve pendrive com um tracinho. Não importa se você escreve assim ou se você vê assim. Tudo isso quer dizer pendrive, tudo isso significa pendrive. Porque vocês sabem, né? O pendrive não é uma palavra brasileira, é uma palavra de outro país e ela não foi nem aportuguesada ainda. Então, qualquer uma dessas três formas de usar são as formas corretas, ok? Porém, quando a gente para ver o país de origem dela, né? O termo de origem, que é no inglês, ele é mais utilizado juntinho, tudo junto, pendrive, tudo junto. Beleza? Bom, e aqui do lado a gente tem uma outra fotinha do cartão de memória. O cartão de memória tem de vários tamanhos, menorzinho, maior, com adaptador, sem adaptador, certo? Tem vários tamanhos aí do cartão de memória. Bom, e uma última questão muito importante também sobre isso, que é um detalhezinho besta, mas que é importante você saber e que eu já vi cair em prova também. O nome pendrive é pendrive ou pendriver, com R no final? O que você acha? É pendrive ou pendriver? Ou tanto faz? Você acabou de falar que é uma palavra inglesa que ainda não foi aportuguesada, então tanto faz. Será? Bom, quando a gente fala de drive e driver, olha só que legal você saber a diferença dessas duas palavrinhas por causa de um R. Quando a gente está falando de drive, acompanha aqui no slide, ó. O drive é algo físico, ou seja, o drive é algo físico, algo que você pode pegar, ver ali. Então, o drive é algo físico que é referente a um local de armazenamento.
é algo que conecta no computador para a realização de leitura e escrita. Então olha só, o drive tem a ver com um local de armazenamento, com algo que você conecta para a realização de leitura e escrita. Então quando a gente fala de drive sem o R, a gente está falando de armazenamento. Então a gente está falando aí do HD, o HD que é o seu hard disk, né? A gente está falando de um CD, de um DVD, a gente está falando do finado disquete, a gente está falando do pendrive, a gente está falando do cartão de memória. Tudo isso é considerado drive. Por quê? Porque é algo físico relacionado ao armazenamento, onde você pode fazer leitura e escrita. Legal, né? E o driver com R, o que é o driver? Olha só, o driver é algo lógico, é referente a um software que controla algum hardware ou simplesmente auxilia na comunicação do hardware com demais hardwares ou sistemas operacionais. Então, driver com R no final, o próprio nome diz, é driver. Imagina aí o driver, a gente associa driver com carro, com direção, com motorista, né? E é legal você ter essa associação, por isso que eu coloquei esses carrinhos aqui na tela. Então, quando você pensar em driver com R no final, imagina um motorista. O que um motorista pode fazer? Se a gente for parar para pensar assim, o que um motorista faria? O motorista, ele te conduziria, ele te orientaria, ele te mostraria o caminho. Então, olha só, o driver faz esse papel de motorista, porque ó, o driver é algo lógico, olha só que diferença legal, o driver é lógico, o driver é físico, o drive sem R, físico, o driver com R é lógico. O drive sem o R, ele é um hardware, o driver com R, ele vai ser um software. E o que esse software vai fazer? Ele vai controlar, olha só a associação que a gente faz aí agora com o carrinho, com o motorista, ele vai controlar algum hardware, ou vai auxiliar na comunicação do hardware com outros hardwares ou com o sistema operacional, tá? Então o driver, ele vai ser aquele cara que vai conduzir. O turista chega na cidade, o driver fala, olha, você pode andar nesses lugares que são tranquilos, esses lugares não são. Olha, esse lugar aqui tem a melhor comida, eu te levo lá. Olha, se você precisar disso, você precisa ir naquele prédio, eu te levo ali. Então o driver vai fazer esse papel. Ok? Eu coloquei lá a placa de som no computador. Para essa placa de som funcionar direitinha, ela precisa de um driver, ela precisa de um motorista particular, ela precisa de alguém que oriente ela ali, ó. Chega e fala, olha, olá placa de som, essa daqui é a placa-mãe do computador, essa daqui é a placa de vídeo, esse daqui é o nosso sistema operacional. Às vezes o nosso usuário vai usar esse joguinho aqui, vai jogar um Roblox. Na hora que jogar o Roblox vai emitir um sonzinho, eu vou lá, pego o sonzinho dele, trago aqui para você mandar a brasa aí, tocar o som. Então o driver vai fazer isso daí, ele vai ser responsável por ligar esse hardware, esse drive, nos outros hardwares do computador e no sistema operacional. Este é o papel do driver. Provavelmente aqui você já teve algum problema de driver no computador. Alguma coisa que não estava funcionando porque deu problema no driver. Ah, mas... Poxa, ó, recentemente eu resolvi um problema de uma webcam que não estava funcionando. O computador tem uma webcam, o hardware está lá, a webcam está lá, está conectada, está ok, mas não estava funcionando porque teve um problema no driver. Então o que faz? Faz a manutenção do driver, faz a reinstalação do driver, que aquele hardware passa a funcionar, ok? Então não esqueça essa diferença, driver é algo físico, é um hardware, driver com R é algo lógico, é um programa, é um motoristazinho ali que vai te conduzir, te apresentar para as outras coisas, deixar você se comunicar com as outras coisas. Você não, o hardware, tá? Bom, então isso daí, a nossa aula de hoje fica aqui, espero que você tenha compreendido. Vou deixar agora uma lista de exercícios para vocês que estão aparecendo aí na tela, para que vocês possam resolver esses exercícios, aprimorar ainda mais o seu conhecimento, e pode colocar sua resposta aqui nos comentários que eu vou estar curtindo, vou estar falando se está ok ou não, ok? Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa eu fazer mais uma vez o apelo, se você gostou, curta o vídeo, se você ainda não tiver curtido, se inscreva, espalhe esse vídeo para um monte de gente. E um detalhe que eu já estava esquecendo, tá? Esse nosso curso de informática está tendo uma queda muito grande nas visualizações, tá? E assim, preparar essas aulas, fazer gravação, fazer edição demanda um tempo. Então, eu só quero continuar aqui no canal com o que vocês estiverem de fato assistindo, acompanhando e gostando e aprendendo. Então, eu vou deixar essa série aqui de informática um pouquinho congelada agora, um pouquinho parada, e vou fazer uma meta baixa. Vou esperar esse vídeo aqui
chegar aí, vamos colocar só 100 visualizações, é pouquinho, né? É pouquinho, tá? Essa nossa série de informática tem uma média de visualização bem maior, só que ela veio diminuindo no decorrer dos vídeos. Então vamos deixar esse vídeo chegar a 100 visualizações ou então 30 likes, o que bater primeiro aí. Eu faço uma continuidade, o nosso próximo assunto vai ser sobre processadores, beleza? Então um forte abraço, até mais, tchau, tchau.